Existe um momento específico em que o ser humano deixa de ser ele mesmo. Não é quando está com raiva, nem quando está com medo. É quando está exausto além de qualquer medida que já tenha experimentado antes. Nesse ponto, algo silencioso começa a mudar. Não nos músculos, não na respiração, mas em algum lugar mais fundo, onde a consciência ainda tenta se sustentar sobre um chão que vai cedendo centímetro por centímetro, sem fazer barulho, sem dar aviso. Todo mundo já ficou sem dormir por uma noite, talvez por duas. E sabe como o mundo começa a parecer diferente depois disso? As arestas ficam mais duras. Os sons chegam com um atraso de meio segundo. As palavras perdem um pouco do sentido antes de serem ditas. Mas isso é só o início da curva. O que acontece quando alguém decide ir muito, muito além disso, com câmeras, com cronômetros, com testemunhas e com a convicção de que tem tudo sob controle? Em dezembro de 1963, um garoto de 17 anos, em San Diego, na Califórnia, fez exatamente isso. E o que ele descobriu sobre si mesmo, sobre o sono e sobre os limites daquilo que chamamos de mente humana, ainda é estudado até hoje. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a história real do experimento de Randy Gardner é muito mais perturbadora do que qualquer livro didático consegue descrever. O nome dele era Randy Gardner. Era estudante do colegial, tinha interesse por ciência e queria participar de uma feira científica local. Nada extraordinário até aí. Muitos adolescentes participavam dessas feiras. Mas Randy não queria fazer um vulcão de bicarbonato de sódio. Ele queria descobrir quanto tempo um ser humano consegue ficar acordado e ainda assim funcionar. Queria medir o impacto do sono no desempenho cognitivo. Era um objetivo legítimo. Era ambicioso. E, na cabeça de um garoto de 17 anos em 1963, parecia perfeitamente administrável. A meta inicial era de 11 dias, 264 horas sem dormir. Nenhum estímulo artificial, nenhuma droga, nenhuma substância. Só força de vontade e 2 amigos para garantir que ele ficasse acordado. Bruce McAllister e Joe Marciano foram os primeiros a ficar do lado de Randy, revezando turnos de vigília. Mas nas primeiras noites já ficou claro que a tarefa era mais difícil do que pareciam. Manter alguém acordado é fisicamente extenuante quando a pessoa começa a ceder, então eles procuraram reforço. William Mente era na época um jovem pesquisador do sono da Universidade de Stanford. Já reconhecido no campo da ciência do sono, e quando soube do experimento de Randy, não hesitou. Viajou até San Diego, se apresentou ao garoto e à família. E passou a acompanhar o processo com equipamentos de monitoramento. O experimento havia começado como um projeto escolar. Agora tinha um cientista distante no centro dele. Mas o que Mente não sabia ainda era o que exatamente ele estava prestes a documentar. Nos primeiros 2 dias, Randy dormiu pouco mais de um estudante médio durante o período de provas, ficou irritado. Ficou impaciente. Teve dificuldade para se concentrar. Normal, pensaram todos, esperado o corpo protesta, mas se adapta. Só que o sono não funciona assim. E foi aqui que o primeiro sinal silencioso apareceu, um sinal que na época foi subestimado e que só décadas depois seria completamente compreendido. No 3º dia, Randy começou a ter dificuldade de identificar objetos pelo tato. Segurava algo e não conseguia dizer o que era sem olhar. Era um sinal neurológico claro. Não era cansaço. Era o começo de um processo mais profundo, onde o cérebro começa a realocar recursos de formas que a consciência não percebe e não controla. O sono não é apenas descanso, é manutenção. É o momento em que o sistema nervoso repara conexões, consolida memórias, elimina resíduos metabólicos que se acumulam entre os neurônios durante o dia. Quando isso não acontece, o cérebro não para. Ele começa a improvisar. E é nesse improviso que as coisas ficam perigosas. No 5º dia, Randy ficou de pé em frente a uma placa de sinalização e imaginou que ela era uma pessoa. Ficou olhando para ela por um tempo,
tentando entender o que aquela figura queria dele. Não era alucinação no sentido clínico estrito da palavra. Era algo mais sutil, uma confusão entre categorias de realidade. O cérebro, privado do sono que usa para consolidar a distinção entre o que é real e o que é imaginado, começou a embaralhar essas fronteiras. E isso aconteceu com um garoto saudável, jovem, de 17 anos, em condições monitoradas, sem nenhum fator externo de risco. Mas existe um elemento dessa história que raramente aparece nas versões simplificadas do experimento, e ele muda tudo. Havia outro homem presente durante boa parte do experimento de Rand. Não era um pesquisador de Stanford, não era da família. Era um militar, o Lieutenant John J. Ross, da Marinha dos Estados Unidos, estava ali com um propósito muito específico e era diferente do de DeMann. A Marinha Americana, naquele período, tinha interesse direto nos efeitos da privação de sono em operadores humanos. Pilotos, submarinistas, operadores de sistemas de armas soldados em missões de longa duração. A questão que a instituição precisava responder não era acadêmica. Era operacional. Quanto tempo um ser humano pode ficar sem dormir antes de se tornar um risco para si mesmo e para os outros? E, mais importante, esse limite pode ser treinado, pode ser estendido? Rand Gardner não sabia que estava respondendo perguntas que iam muito além de uma feira de ciências. E os dois relatórios produzidos ao final do experimento, um de DeMann e um de Ross, chegaram a conclusões diferentes em pontos cruciais. E só um deles foi amplamente divulgado. No 8º dia, Rand mal conseguia terminar frases. Começava uma ideia, perdia o fio no meio e ficava olhando para o interlocutor como se a pergunta original nunca tivesse existido. Sua memória de curto prazo havia entrado em colapso. Não esquecia palavras, esquecia intenções. Começava a fazer algo e segundos depois não sabia mais por que havia começado. Isso tem um nome técnico, déficit de memória de trabalho. Mas na prática, é como tentar escrever numa folha que apaga sozinha a cada 10 segundos. E aqui está o paradoxo que ninguém havia previsto com clareza suficiente. Rand continuava funcionando, levantava, comia, falava, jogava basquete com DeMann em alguns momentos. Se você o encontrasse sem saber da situação, poderia pensar que era uma pessoa normal tendo um dia ruim. Mas por dentro, o que os exames mostravam era outra coisa completamente diferente. O eletroencefalograma registrava oscilações que normalmente só aparecem durante estágios de sono profundo. Mas Rand estava de olhos abertos. Seu cérebro estava dormindo em partes, alternando regiões que entravam em estado de sono enquanto outras tentavam manter a coerência do comportamento consciente. Isso tem um nome: sono local. E é uma das descobertas mais inquietantes que o experimento gerou. O sono local significa que o cérebro não espera permissão para dormir. Quando é privado por tempo suficiente, ele simplesmente o faz em fragmentos, em regiões específicas, enquanto o resto tenta manter as luzes acesas. Rand Gardner estava acordado e dormindo ao mesmo tempo, e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. No 10º dia, o que preocupou DeMann não foi um evento dramático, foi a ausência de eventos. Rand estava quieto demais. Respondia às perguntas com um mínimo de palavras. Seu rosto havia perdido a variação de expressão que é característica de uma mente engajada com o ambiente. Estava presente fisicamente, mas havia algo que se retirava, gradualmente. Como luz que se vai não de uma só vez, mas por pequenas reduções que você só percebe quando já está escuro demais. A família Gardner estava monitorando tudo de perto. A mãe de Rand, em entrevistas posteriores, descreveu a sensação de olhar para o filho e reconhecer o rosto, mas ter dificuldade de reconhecer a presença. Era como se a pessoa que ela criou estivesse usando o corpo do filho como uma casca temporária. E isso não era dramatização. Era uma descrição precisa do que a privação extrema de sono faz. Ela não apaga a identidade de uma vez,
Ela dissolve, por camadas, deixando a estrutura externa de pé enquanto o interior vai se tornando outra coisa. O 11º dia chegou. 264 horas depois do início, Randy Gardner sentou diante de microfones e repórteres e deu uma entrevista lúcida, articulada, com humor. Respondeu perguntas sobre como se sentia. Disse que estava bem, que estava pronto para dormir. E então foi até uma cama de hospital, devidamente monitorado por eletrodos, e dormiu por 14 horas e 40 minutos. O mundo acordou para a notícia de que um garoto havia ficado acordado por 11 dias e estava ótimo. Era a história que a mídia queria contar. Era limpa, otimista e funcionava bem num jornal da manhã. Mas o relatório de demente contava algo um pouco diferente. Nos dias seguintes ao experimento, Randy apresentou déficits de memória que persistiram. Teve dificuldade com tarefas que exigiam atenção sustentada. E sofreu, nas semanas posteriores, com um padrão de sono fragmentado que levou tempo para se normalizar. O experimento havia acabado, mas o corpo ainda estava processando o que havia acontecido. O relatório da Marinha, por sua vez, nunca foi totalmente público. As partes que circularam em meios acadêmicos indicavam interesse em aspectos específicos do experimento, especialmente nas fases onde Randy mantinha desempenho aparente apesar de medidas fisiológicas que indicavam colapso parcial. Era exatamente o perfil que interessava a operações que dependem de seres humanos funcionando, além de seus limites naturais. Gardner, décadas depois, em entrevistas concedidas quando já era adulto, não falava do experimento com orgulho simples. Falava com uma mistura de perspectiva e algo que era difícil de nomear exatamente. Disse, em uma ocasião, que o que mais o assustou não foi o que aconteceu durante os 11 dias. Foi perceber, muito mais tarde, que ele simplesmente não sabia. Em vários momentos daquele período, o quanto havia perdido. Não sabia o que estava faltando porque a parte do cérebro que avalia o que falta era exatamente a que havia sido comprometida. Isso é o que os cientistas chamam de anosognosia induzida pela privação de sono, a incapacidade de perceber o próprio déficit. Você não sabe que está prejudicado porque a faculdade que te diria isso está prejudicada também. É um círculo fechado. Um estado onde a pessoa mais comprometida é a menos capaz de reconhecer o comprometimento. E é por isso que Randy continuava parecendo funcional quando os números diziam outra coisa. Ele não estava se esforçando para parecer bem. Ele genuinamente acreditava que estava bem. E essa crença era um sintoma, não uma prova de saúde. O sono não é luxo, não é preguiça. Não é tempo desperdiçado. É o processo pelo qual o cérebro se torna o que é. É quando a linfática, o sistema de drenagem do sistema nervoso central, ativa e remove os resíduos que se acumulam entre as sinapses. Entre eles, proteínas associadas a doenças neurodegenerativas. Cada noite de sono profundo é literalmente uma limpeza do sistema. Cada noite perdida é uma limpeza que não acontece. E o acúmulo disso, ao longo do tempo, tem consequências que nenhum cochicho de 10 minutos conserta. Randy Gardner estabeleceu um recorde que oficialmente permanece até hoje, porque o Guinness Book parou de certificar recordes de privação de sono por razões óbvias de segurança. Não há prêmio para esse tipo de conquista mais. Mas o experimento continua sendo estudado, citado, debatido, não pelo recorde em si, pelo que revelou sobre a natureza do sono, sobre os limites da consciência e sobre a distância entre o que achamos que podemos controlar e o que de fato controlamos. Existe uma ideia que percorre toda essa história como um fio invisível. A ideia de que existe um ponto onde o esforço humano, por maior que seja, encontra algo que não cede. Não é fraqueza, não é fracasso de vontade. É a estrutura da biologia encontrando a estrutura da ambição e a biologia, no fim, não negocia. Randy Gardner não perdeu o experimento. Completou o que se propôs a fazer, mas o experimento deixou em aberto uma pergunta que nenhum relatório,
Nem o de demente, nem o da Marinha, respondeu completamente. O que exatamente voltou com Rand depois daquelas 14 horas e 40 minutos de sono? O mesmo garoto que havia entrado no experimento 11 dias antes. A mesma pessoa, com os mesmos padrões, as mesmas conexões, os mesmos acúmulos de memória intactos? Ou havia algo naquelas 264 horas que permaneceu alterado, não de forma dramática, não de forma visível, mas de forma persistente, como uma marca que o tempo deposita em camadas tão finas que nenhum instrumento consegue medir? Talvez a resposta mais honesta seja que não sabemos. E talvez o desconforto dessa resposta seja exatamente o que o experimento de Rand Gardner tem de mais valioso para oferecer. Não há prova de que podemos ir além. Se você dormiu mal essa semana, há uma boa chance de que parte de você já saiba do que estamos falando. Algo no experimento de Rand Gardner que continua incomodando décadas depois. Não como curiosidade científica, mas como espelho. Porque o que Rand fez não foi um ato isolado de um adolescente excêntrico dos anos 60. Foi uma versão extrema de algo que a cultura moderna normaliza todos os dias. A glorificação do estado de funcionamento contínuo. A ideia de que dormir menos é uma forma de ganhar tempo. Que resistir ao sono é uma prova de disciplina ou de comprometimento. Que o corpo é um recurso que pode ser otimizado, comprimido, estendido além dos seus parâmetros naturais sem custo real. Rand Gardner provou que é possível chegar a 264 horas. Mas o que os dados mostraram, com precisão que nenhuma entrevista de manhã cedo capturou, é que a cada hora além do necessário, havia um preço. Silencioso, invisível para quem pagava, mas presente nos instrumentos de quem observava. E esse é talvez o detalhe mais perturbador de toda a história. Não que Rand tenha sofrido de forma dramática e visível, mas que ele tenha seguido em frente, convicto de que estava bem. Enquanto o sistema que avaliava seu próprio estado era exatamente o sistema que havia comprometido. O limite silencioso não avisa quando é cruzado. Ele só se revela quando você tenta voltar e percebe que o caminho não é mais o mesmo.